do destino, o ministro do Trabalho, o próprio Marinho. Aí nós temos a matéria de ontem, que diz, com o apoio de Lula, a contribuição sindical deverá voltar a ser obrigatória. Aí nós temos, assim, uma repercussão muito negativa, porque, você falou que não ia acontecer, né? Agora você vem com, não mas 3 dias e meio de trabalho. Meu Deus. E aí ele diz que é o seguinte, é um debate sobre contribuição negocial, com teto para cobrança. Então, o que ele quer dizer? É um jeito de financiar os sindicatos com o nome de contribuição que, se é obrigatório, não é contribuição, é imposto. E pulamos aí de algo que era negativo, que foi 1 dia de trabalho, que era como era antes, para 3 dias e meio. Mas onde está o método disso que eu estou falando para vocês? Em maio de 2022, nós tivemos manifestações pró-Bolsonaro e pró-Lula. E a mídia repercutiu muito essas manifestações, por quê? Porque a aderência do pró-Lula foi menor do que a pró-Bolsonaro. E rolou uma discussão muito grande na época, que era porque os sindicatos estão sem dinheiro, já que com a queda da obrigatoriedade do imposto sindical, a arrecadação dos sindicatos caiu 96%. Então, quando você tem uma queda de 96% em termos financeiros, você fica inviável financeiramente para você se deslocar, para você fazer os seus movimentos, que era normal da gente ver na época do PT no poder, aquelas manifestações onde você via aquele monte de bandeira de sindicato, aqueles balões da CUT, né? Então, isso era uma movimentação do sindicato. Com o sindicato sem grana, essa movimentação ficou inviabilizada. Então, você injetando dinheiro nos sindicatos, você fortalece o movimento de rua, que era aquele que apoiava o Lula. Porque como assim você vai dizer que é um presidente das massas se não tem massa na rua apoiando? Então, o que nós vamos ter agora, enxergo eu, é um financiamento das massas de rua, que é o público do Lula. Afinal de contas, ele é um sindicalista. Nada mais coerente do que ele financiar sindicatos com o dinheiro do trabalhador, que fique bem claro, para que os sindicatos fiquem felizes e voltem às ruas para apoiá-lo. Porque ele vai precisar. Vocês querem falar alguma coisa? Eu tô falando pra caramba. Não, tá muito... agora na parte do aula. Tá dando aula. Tá aí. Muito bom, você tá dando aula aqui. Tudo bem, Bárbara? Não, pode continuar. Tudo bem, Daniel. Prazer então, aí ter com você. Aqui. Posso só pedir uma gentileza pra você? A gente vai fazer um break pra nossa rede de rádios aqui na Jovem Pan e a gente continua com a Bárbara. A Bárbara tem o @teatualizei_oficial e ela também tem o YouTube Te Atualizei. Aliás, ela fez uma entrevista recente, se eu não me engano, com o presidente. Correto? Dia dos Pais. Dia dos Pais. Aí bombou a entrevista com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E também ela tem o site, que é o teatualizei.app. Ela tem várias plataformas, então sigam e prestigiem o conteúdo da Bárbara. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Rádio Jovem Pan. Continuando aqui. Bárbara, aproveitando aqui esse assunto, você finalizou o assunto do sindical? Não, do imposto sindical, sim, eu só ia ligar onde que isso vai chegar na questão econômica, mas pode ir. Não, vamos seguir. Aonde vai chegar na questão econômica? Vai lá. Vai chegar no seguinte, nós estamos num período de maré baixa, era o que o Alan estava falando. O governo Lula não está acostumado a lidar com crises. Por quê? Porque ele pegou a alta dos commodities, cara, tem uma coisa que a gente não pode dizer do Lula, é que ele não tem sorte, porque ele teve muita sorte no período que ele governou o Brasil. E agora, nós estamos com uma desaceleração econômica. Por quê? Porque eu acho isso? Não, não é porque eu acho isso. Porque nós estamos em quedas consecutivas de arrecadação. O que significa quedas consecutivas de arrecadação? Significa que você não está gastando e o governo não está arrecadando em impostos. E aí nós entramos hoje, será votado entre hoje e amanhã, diz o Lira, o arcabouço fiscal. Como que eu vou conectar essas coisas? Olha que doideira. O arcabouço fiscal, para ele dar certo, ele depende de arrecadação. O governo precisa aumentar a arrecadação para que ele possa gastar mais, e aí não importando o teto de gastos, né? O teto de gastos vai para as cucuias e ele vai gastar mais, justificando que ele está arrecadando mais. Só que eis o problema, nós estamos em quedas consecutivas de arrecadação. Inclusive, a desse mês saiu hoje, nós estamos na arrecadação da época do Covid, de julho de 2020, de tão crítica que está a situação. O varejo
que é um mecanismo onde emprega muitas pessoas, nós estamos com um varejo em queda. Nós estamos assistindo isso com números, isso não é achismo. E aí o que acontece? Como é que o arcabouço fiscal vai funcionar se nós estamos com a arrecadação em baixa? Aí entra o que o Alan estava falando, que é a questão da reforma. A reforma tributária, que vai aumentar impostos. Isso vai acontecer. Por quê? Se você tem uma arrecadação em queda e você precisa arrecadar mais para o seu planinho infalível dar certo, você tem que dar seu jeito, meu amigo. E o seu jeito vai ser o quê? Imposto comendo solto. Opa! Isso vai acontecer. E aí entra a questão dos sindicatos. Porque isso vai ser impopular. Aumentar imposto... Ninguém, nem a direita nem a esquerda vai aceitar, né? E ele falou aqui, o Alan, que ele vai complementar, o Bárbara, 16%, 16,33%, vai para 25% no mínimo. No mínimo. Pode complementar, Gani. Não, perfeito o que a Bárbara falou. Até agora, a gente não viu nenhuma medida do lado do gasto público. Pode pegar, eu desafio alguém me trazer alguma medida de corte de gasto. Muito pelo contrário. Todas as medidas até agora, elas foram no aumento de imposto. E, pior, no aumento também do gasto público. Significa que o aumento do gasto público está sendo financiado com os nossos impostos. Esse arcabouço fiscal é um arcabouço frouxo, porque o mínimo, né, é inflação mais 0,6. A última regra fiscal limitava a inflação. Você não podia gastar mais que a inflação do ano passado. Agora não. No mínimo a inflação mais 0,6. E cheio de exceções. Ou seja, o Estado gastador financiado com mais tributos, só que aí tem um final da história, né, Bárbara, que é triste. Putz. Se você começa a estrangular o setor privado com impostos, você tira todo o incentivo. Para que eu vou trabalhar tanto se o governo vai ser meu sócio? Para que eu vou produzir tanto se o governo vai ser o meu sócio? E aí, apesar do aumento do imposto, cai a arrecadação. Aí tem que entrar um governo mais à direita para fazer toda aí não a tem reforma. Dinheiro, exatamente. Você vai ser sócio de um governo que não te dá nada e não vai nem ter dinheiro e vai ter muito desemprego e por aí vai. Perfeito. Agora, posso pedir a sua sensibilidade, que você tem muito, você consegue ver de fora do tabuleiro do xadrez. O Lira, que a gente fala tanto, ele falou uma frase muito interessante. Ele falou, não quero botar pressão sobre ninguém, mas vamos ter que cortar despesas. Essa é a fala do Lira, a última fala dele. O tempo inteiro é um jogo de pôquer do Lira com o governo, né? Aonde vai parar? O Lira quer fazer o quê, na sua opinião, que a gente já sabe como é que ele tá jogando esse pôquer aqui, né? Hora que precisa, ele pressiona, quando ele se sente pressionado, ele vai lá e abre as pernas. O que você acha, Bárbara? Eu acho que é um absurdo a pessoa dona da razão na atual circunstância do país ser o Lira. O Lira ser aquele cara que teve o peso na consciência de falar, galera, eu não queria ser eu a dar más notícias, mas a gente vai ter que cortar gastos. Por quê? Ele tinha que mencionar isso porque o arcabouço fiscal vai ser votado. Então, como é que... Vão ter mudanças na Câmara. E depois vai para o Senado e volta para a Câmara e tal. Então, assim, ele já levantou a bola. Tipo, galera, não tá dando certo. Mas o Lira, eu já disse isso aqui antes, o Lira não é time Bolsonaro, o Lira não é time Lula, o Lira é time Lira. O Lira, ele quer ministério, o Lira quer uma proteção jurídica. Então, o que o Lira quer é o seguinte, me ajude a te ajudar, entendeu? Ele está nessa pegada, porque... De novo, ele não tá nem aí pro Lula, se der errado, nem aí pro Bolsonaro, se der errado, ele tá aí pra ele. E aí, o que eu ganho com isso? Aparentemente, ele vai ganhar um ministério. Inclusive, o cara do partido dele, acho que é Fufuca o nome dele. Fufuca. Foi ventilado agora, recentemente, o cara que vai ascender ao ministério pelo PP, ele teve um aumento de 350% dos seus rendimentos nos últimos anos. Justo, então esse, né? vai ser o ministro indicado pelo PP que vai ter uma casinha, um lugar quentinho para repousar no governo Lula. Mas assim, gente, o Lira, enquanto está falando isso, de nós vamos ter que cortar gastos, o Pacheco hoje está falando que sobre a reforma tributária, os advogados vão ter que ficar isentos, porque foi uma choradeira, porque
você vai fazer a reforma tributária, você vai cobrar mais de fulano? Aí pegava mal pro governo. Aí o governo falava, não, essa galera tá isenta. Então você vai cobrar mais na alimentação. Não, vamos isentar. Então começou a isentar uma grande classe de pessoas. E Pacheco é advogado. E Pacheco sofreu pressão de advogados. E hoje ele deu a manifestação do seguinte, não, advogados também vão ter que ficar isentos nessa reforma. Como é que essa reforma vai estourar no colo de alguém? E eu já aviso para vocês de antemão, tipo assim, previsão muito louca, me cobrem daqui a pouco. Opa. Vai estourar no colo da classe média. Sou do nosso. A classe média vai pagar a conta. Opa, ainda mais eu sou pobre. Eu sou do nosso, velho. Mas, Bárbara, isso aí, esse é o estilo do Barba, né? Essa é a negociação que o Brasil a gente sempre assistiu, nada mudou, é nada de novo isso. É o cara que pede de uma maneira educada a emenda, ele vai lá, conversa, porque, na verdade, ninguém tá nem aí pro país, né? São os interesses pessoais que contam, não mudou absolutamente nada. Esse é o Brasil de sempre. Você acredita que alguma questão de pauta vai acabar mudando? Eu tô sem a menor esperança. O Alba tá muito triste. Eu tô triste. Tá chateado. Decepcionado. Alba, tô assim, chatos com você, porque o Lula não vai aprender com os erros dele. Porque nós temos, com os erros do PT, né? Porque o que ele tá fazendo? Ele tá repetindo a Dilma. Sim. E aí, quando a gente chama ele de Dilma, é por causa disso, porque ele está repetindo as políticas fracassadas da Dilma. Como, por exemplo, segurar artificialmente os preços da Petrobras. Por que ele está fazendo isso, gente? Ele está fazendo isso porque ele é um cara bondoso? Não é porque ele é um cara bondoso. É porque ele está segurando a inflação. Porque se ele solta a inflação, o Banco Central não diminui os juros. E ele quer que o Banco Central diminua esses juros. Então, ele segura a inflação na gasolina. Enquanto isso, ele vai estrangulando a Petrobras, que ainda está deficitária com relação a valores de combustíveis, mesmo com o ajuste que foi promovido. Mas, Alba, você falou assim, será que as pessoas vão perceber? Já tem muita gente percebendo. Inclusive, em agosto teve uma fuga de capital gigantesca de dólares do país. E aí você vê as pessoas sacando seus dinheirinhos sagrados das contas, porque não acreditam, sacando seus investimentos e tirando do país. Assim como você viu a Bolsa caindo em 15 pregões, ela caiu 14. Pois é. Por quê? Porque o pessoal lá de fora não quer investir aqui dentro, porque já entendeu o que é que vai rolar. Então, nós nos tornamos hoje um risco. Nós tivemos notas positivas sendo emitidas para o governo Lula, economicamente, mas que não refletiam as políticas do governo Lula. Eles estavam analisando as políticas do governo Bolsonaro do ano passado. E aí, quando eles vieram com essa positivação nas notas, aí o pessoal falou assim, o Fed vai lá e aumenta a nota do Brasil, o Lula tá bombando. Não era pela política do Lula. E isso ficou, como isso não foi explicado, as pessoas ficaram com essa sensação de, tá dando certo, hein? Não tá. Nós vamos viver, isso é fato, gente, nós vamos ter aumento expressivo de impostos. E aí eu quero fazer aqui um paralelo, só para exemplificar bem o que eu tô falando, o quanto quem vai se ferrar com isso é o pobre. E eu quero que isso fique bem claro para todo mundo que está me ouvindo, porque as compras das varejistas chinesas foram taxadas, e por mais que a Janja tenha falado que não, quem ia ser taxado era o empresário, não era o povo. Isso. Cara, que doideira! Como que a primeira-dama fala um troço desse? E assim, e repercutiu, né? Não, quem vai pagar é o empresário. Quem é que cai nessa em 2023? Tanto que a partir do dia 1º de agosto, todas as compras estão taxadas. E ainda está sendo discutido se não vai ser só o imposto de 17%, se vai entrar também o imposto de importação, que é mais 60%. Isso não está descartado. Mas por que o Haddad fez isso? Taxad fez isso? Taxad fez porque ele queria arrecadar 8 bilhões em impostos. Vou taxar aqui porque vai entrar 8 bilhões, nós precisamos disso, tem arcabouço fiscal, tal. Prometi déficit de 100 bilhões para ano que vem. Então, foca na meta, né? Só que pros irmãos Batista, Joesley Batista, a justiça deu um desconto na conta da corrupção de 7 bilhões. Então, o que nós assistimos? Bilionários sendo poupados de uma multa de 7 bilhões. Então, assim, que bom para os bilionários. E o pobre sendo taxado para se arrecadar 8 bilhões
nas brusinhas da Shopee e da Shein. Então, o que eu estou falando para vocês, esse não é o governo dos pobres. Os pobres serão taxados. Pobre entrou no imposto de renda. Sim. A gente não pode falar que não é inclusivo, né? Uma hora a conta vai Muito chegar, inclusivo. né, Bárbara? Não tem jeito. Isso daí é aquele cheque pré-datado, que é aquele cartão que você fala, putz, que você volta de viagem e fala, putz, não sabia que eu gastei tanto. E vem, e ninguém tá esperando o quanto vem e o tamanho da trolha que vem aí. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta também agora para prefeituras, que a gente sabe que o governo do PT faz bem bases, né? Sabe que, não sei se é verdade essa história, parece que a Marta Suplicy, você ouviu essa história? Renasceu? Eu Né? ouvi, mas eu fiz de conta que eu não ouvi. Cara, eu não sou obrigada a ouvir. Melhor coisa. Mas Não é Exatamente. obrigado a ouvir, mas a Marta com o Nunes, Ouça. você ouviu essa história? Eu vou permanecer em silêncio. Vai. Vou recorrer ao meu direito de permanecer em silêncio. Não, é que assim, essa prefeitura aqui para São Paulo, né, obviamente tá uma coisa bem esquisita. Ninguém Cada hora sabe pra ninguém onde tá vai, né? levantando a mão. Quem levanta a mão é cortado. Toca pra mim, ninguém faz. Parece que o apoio da direita é mais pro Nunes, né? O presidente do PL veio aqui, o vice-presidente estava aqui com a gente, falou, não, a gente vai com o Nunes, mas a própria Marta falou que não sabe se vai aceitar. Mas tem um porquê dessa questão do Nunes, né? Essa É questão um moderado. do Nunes. É porque São Paulo tem um histórico de votar em tucanos. Se tem um histórico, nós tivemos governos e governos em sequência de... Ô, gente, isso é obra, viu? Vocês estão ouvindo daí? Ah, mas é a vida Tem real. problema. O que você tá reformando aí na tua É o casa? vizinho, é o vizinho não é? que tá batendo É o aí? vizinho. Não, na verdade, nós estamos fazendo o quarto da minha mãe aqui em casa. Ah, Assim, bom. meu Que marido é o maravilha. único marido que ama a sogra e fala assim, nossa, minha sogra podia vir morar aqui, minha mãe é muito Lógico que ela tá gente E boa. aí você teve a ideia de trazer mesmo a tua mãe pra morar. Não, quando ela veio pra cá, tadinha, ela dorme no sofá, e aí a gente falou, não, isso não vai acontecer nunca mais. Aí a gente tá fazendo o quarto da minha mãe aqui. Desculpa. Boa, coloca ela pra trabalhar, fazer umas dancinhas no TikTok que você gosta de conteúdo. Posso fazer No uma final. pergunta? Fala aí, Fuzil. Não, uma pergunta de um não economista, não sei, até o professor se pode responder também, a Bárbara. É assim, a gente vê uma opinião de quem tá de fora. Se você tem um turismo barato, se você tem o poder de compra para você trocar de carro, se você consegue consumir no nosso país, a gente tem a impressão de que o país está voando. E aí, mesmo que aumente a inflação, mesmo que algo aconteça que é necessário, a gente ainda fica com essa ilusão, cara, mas tá legal, a gente tá consumindo e tal. Essa não é uma ideia que de repente eles deveriam adotar e aí na escuridão se fazer tudo? Ei, Fuzil, então, essa ideia se chama curva de Laffer. Isso foi dito no governo Bolsonaro, ninguém nunca tinha falado sobre isso. Que é assim, você diminui a quantidade que você cobra em impostos, a porcentagem de impostos, e aí como mágica, não é mágica, gente, isso é ciência financeira, a arrecadação sobe. Porque quando você corta o imposto, as pessoas consomem mais. Então, você arrecada mais. Por isso, nós tivemos recorde de arrecadação no ano passado. E esse governo chega hoje falando assim, não, a gente precisa arrecadar muito mais, então vamos aumentar imposto. Aí a galera olha e fala assim, eu não vou comprar. Não vou comprar. Você não tem... Essa questão de imaginar que os preços estão mais acessíveis, vou comprar, isso é teoria de jornal. Porque se isso fosse real na prática, nós não estávamos em queda do varejo, em quedas consecutivas. As pessoas não estariam parando de comprar se os preços estivessem mais acessíveis. As pessoas, além de não sentirem isso que os jornais pregam, a boa maré econômica, as pessoas não sentem isso na prática, as pessoas têm medo do futuro pelas políticas que estão sendo adotadas agora. Eu vou dar um exemplo. Eu falei agora que o Tachad tinha falado para o ano que vem, Alan, se eu estiver errada, você me corrige, por favor, que ele estava prevendo um déficit de 100 bilhões. Era a meta dele para o ano que vem, que não vai ter mais teto de gastos, porque ele está contando que o arcabouço vai passar. Então, ele foi lá e estabeleceu 100 bilhões de déficit. Só que hoje nós já temos previsão para o déficit do ano que vem, que já passou de 140 bilhões, que foi quando veio agora essas matérias da grande mídia, falando que o Lula está pedalando com os valores da Caixa. Por quê? Nós temos lá depósitos judiciais. E aí o governo está contando que aquele valor todo é dele para diminuir a sensação de rombo que já está sendo anunciada para o ano que vem.
E aí a Caixa até falou assim, não, pera, não é 12 bilhões que você tem aqui não, é 9. Mas vamos colocar aqui os 12 bilhões que tá lá na Caixa, vamos pôr que é dele, que não é. Isso é pedalada, que fique claro, não é. Mas vamos colocar que seja. Ainda assim, nós já temos um estouro da previsão de déficit para 2024 em mais de 40 bilhões. E você não tem a perspectiva de baixar custos. E na contramão disso, a arrecadação está caindo. Pelo amor de Deus, alguém tem que explicar como isso se sustenta. Alan, como isso vai se sustentar? Vai lá, quero ver. Aliás, a Bárbara é melhor economista que muita economista. Eu tô impressionado, cara. Aí, viu, Bárbara? De verdade. Parabéns. Fazer um break em homenagem à Bárbara, que é o nosso Paulo Guedes aqui. Tá impressionante que ela tá profunda. Parabéns, cara. Bárbara é curiosa, eu sou uma pessoa curiosa. Não, mas tá manjando aqui, tá dando aula pra gente. Ó, o @Te Atualizei Oficial, esse é o Instagram da Bárbara. Ela tem o YouTube Te Atualizei. Daqui a pouco a gente volta aqui pra Rede Rádio da Rádio Jovem Pan. Vamos lá, Gani. Qual que é o problema, né? O problema para você reduzir imposto, como o governo passado fez, você tem que reduzir o gasto público para o Estado conseguir se financiar. Nesse governo, há um aumento do gasto público por várias frentes. O PAC aí voltando, essas taxas de juros do BNDES abaixo do mercado, significa que a gente está pagando por isso. E aí o governo, para se financiar, o que ele faz? Ele aumenta o imposto. Só que como a Bárbara trouxe muito bem aqui, tem esse lance aí da curva de Laffer, que ela tem um limite, e replicar o estudo aqui para o Brasil, que é 34%. Ou seja, se eu passar da carga tributária de 34% para mais, o que acontece com a arrecadação? Ela começa a cair. Por quê? Porque eu não vou ter incentivo para produzir. Este que é o problema. E aí, sem incentivo para produzir, sabe o que acontece? Gera desemprego. Exato. Né? As pessoas perdem o emprego, perdem a renda e a gente entra aí num círculo vicioso, perverso, principalmente para a classe média e a população mais pobre. O que ela falou, a Bárbara aqui, que uma hora a gente vai sentir, né? A gente ainda não sentiu, mas vem para quem é pobre. E essas medidas populistas, né? Igual o governo Dilma, 2011, 2012, ninguém sentia. 2013, até o pessoal saiu na rua. É travestido, né? De bem social. Vou te ajudar. O discurso, a manchete é bonita, mas a conta não fecha, cara. Não fecha. Aí num primeiro momento, nossa, tá legal. Aí vem a trolha. E quando ela vem, quando chegou vem 3, 4 anos, aí é de arrebentar. O Brasil teve 2 quedas de PIB consecutivas do tamanho de uma guerra, do tamanho de uma pandemia, que foi 3,5%, queda sobre queda. Isso é de magnitude de pandemia sem ter tido uma pandemia. É de guerra sem ter tido guerra. Mas isso que entra na narrativa, né, Bárbara? Porque tá circulando um vídeo do Lula, de uma coletânea, que ele fala que tem que implementar a narrativa. E aí a questão de que não vai taxar rico, aí sempre essa questão, mas pobre não faz compra no exterior, e aí vai na classe média, que eles já falaram que odeiam a classe média justamente por não ter o controle da classe média e sempre ficar propagando a narrativa que sempre é pelos mais pobres. É exatamente isso. Agora o que o Alan falou, que tipo assim, num primeiro momento pode dar certo e mais pra frente a bomba estoura, porque estoura, gente, estoura e vai estourar pra gente. Mas eu não acredito que vai demorar tanto, justamente porque nós já temos o histórico. Já aconteceu recentemente. Então, tá muito vivo na cabeça de todo mundo que passou por aquela grande crise de 2015 e 2016, que nós tivemos no governo Dilma, uma piora financeira pior do que a pandemia somada com a guerra. As pessoas já viram o que acontece. Então, eu acredito que o mercado dessa vez vai puxar o freio de mão muito mais cedo. O mercado não vai comprar esse populismo como comprou da primeira vez. Porque assim, nós vamos fazer de novo. A gente viu o que aconteceu. E isso me assusta porque agosto já começou com uma fuga de capital. Nós temos que dar o nome correto. O que aconteceu em agosto foi uma enorme fuga de capital. Porque as pessoas já estão assim, meu Deus, é Dilma 3. Não é o Lula 1 ou o Lula 2 que podia contar com o boom dos commodities para poder financiar gasto exagerado. Não tem, gente. Não tem. O boom dos commodities, como não é opcional,
vai ser compensado em imposto no lombo. E isso está acontecendo. E aí, eu lembro de uma sessão na Câmara, onde o Paulo Guedes estava sendo questionado, e aí o pessoal perguntou para ele, falou assim, mas você não vai taxar as grandes fortunas? Aí o Paulo Guedes respondeu assim, cara, vocês ficaram 14 anos no poder e não fizeram? E aí você está querendo que eu faço? E aí o que acontece agora? O Lula volta ao poder, o PT volta ao poder. Aí eu pergunto, não vai taxar as grandes fortunas? Não vai. Zeca Disseu, semana passada, deu uma declaração falando, não vamos taxar por agora. Desculpa, gente, qualquer coisa aí, essa vergonha que eu passei, mas não vamos fazer. Por quê? Porque sabe que não dá certo. Gente, isso, essa maldade que será feita com a classe média, quem puder vai sair fora. Quem puder vai retirar o seu dinheiro e vai guardar. Nós vamos voltar para a época de colocar dinheiro embaixo do colchão. Exatamente. A economia vai travar. Sim. Argentina. Ô, Bárbara, desculpa te interromper, mas a gente está de volta aqui na Rádio Jovem Pan, para nossa rede de rádios. E o assunto é tão bom, a audiência gosta muito de você, de verdade, aqui. Você é muito querida. Eu também gosto muito da audiência. Obrigada, não, é verdade, assim, é de coração. Como te elogiam aqui. A gente tem mais uma perguntinha, Morgadão, de saideira, que daqui a pouco tem a Cíntia Chagas aqui também, que gosta do seu trabalho. É isso aí. Eu também gosto dela. Ô, Bárbara, você falou da Dilma aí, a gente viu aí o TRF1 inocentou a Dilma e o Manteiga no caso das pedaladas fiscais. Vai ser agora a criação de mais uma narrativa. A gente já viu aqui, ó, deixa eu abrir aspas aqui pra Glaze, que disse: a nossa presidenta Dilma foi inocentada no caso das pedaladas e a justiça sendo feita com uma mulher honesta e honrada, vítima da misoginia e da arbitrariedade. Você acha que agora mais uma narrativa vai ser criada? Quer dizer, criada não, né? Tá fortalecendo aquela narrativa do golpe? Eu vejo duas frentes nisso aí, Morgada. A primeira que você falou, a Glaze, né, fala presidenta. Imagina falar isso perto da Cíntia Chagas. Ela vai fazer até... Sim. Mas, enfim... Eu vejo duas frentes nessa questão do TRF inocentando a Dilma. O que tem que ficar claro é o seguinte: o TRF1, ele tirou a questão criminal da coisa, porque ela caiu por crime de responsabilidade. A pedalada fiscal era um crime de responsabilidade que foi julgada pelo Congresso e por isso ela caiu, por isso ela sofreu impeachment. E isso está legitimado, isso não volta, não há o que se falar... Ah, foi golpe. Não foi golpe. Quem legitimou isso foi o Congresso com Lewandowski, o ministro maravilhoso, perfeito, indicado porque era amigo, a mãe era amiga de Dona Marisa, né? Super imparcial, mas era ele que estava lá no impeachment da Dilma. Então, ele chancelou tudo como a voz da legalidade. E aí depois foram lá e quebraram a Constituição, não tirando os poderes políticos da Dilma, né? A justiça no nosso país é um negócio muito complicado. Mas a primeira frente é essa. Eles tiraram a questão criminal da situação. Não há o que se falar em crime nessa vara, mas a condenação política foi feita pelo Congresso e está mantida. Então, meu amigo, não foi golpe. O segundo ponto é que eu achei muito interessante isso acontecer justo na semana em que a mídia comenta a pedalada do Lula lá na Caixa. Então, eu vejo da seguinte forma: a justiça já está falando assim, eu não vou me intrometer nessa treta aí do executivo, meter na mão nos bancos estatais. Então, Congresso, vocês lidem com isso. Eu enxerguei como sendo um movimento da justiça dizendo que não vai fazer nada a respeito se o Lula pedalar. Foi isso que eu entendi. Obrigado. Bárbara, Te Atualizei oficial, Instagram dela, YouTube Te Atualizei. Ela tá com uma entrevista com o ex-presidente Bolsonaro lá, já tem quase 1 milhão aí de visualizações.